Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 10 comandos em SQL que vão te ajudar muito se você estiver iniciando seu aprendizado com SQL. São comandos simples, comandos básicos, mas que ajudam muito no nosso dia a dia. Então bora lá aprender? Vem comigo! Olá, muito prazer, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e aqui comigo você sempre é muito bem-vindo. Bora começar aqui na prática com o nosso conteúdo. Esses comandos são 10 comandos, são comandos simples, são comandos básicos, mas são muito úteis para quem está começando a aprender o SQL. Se você está iniciando no SQL, eu tenho certeza que esses comandos vão te ajudar muito. Então vamos lá. Os 3 primeiros comandos que eu quero mostrar para vocês são os comandos nolock, orderby e desk. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa minha tabela de vendas que está dentro do meu banco de dados aqui chamado Nerd dos Dados. Se você ainda não sabe como criar banco de dados, como instalar um SQL e também criação de tabelas, relacionamentos, eu já fiz outros vídeos bem em detalhes passo a passo de como fazer tudo isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vale a pena dar uma olhada porque são vídeos que podem te ajudar muito. Então vamos voltar aqui. Eu vou dar um select aqui na tabela de vendas, tá? Eu não estou fazendo nenhum filtro nem nada. Observa aqui o seguinte, na minha tabela de vendas eu tenho aqui os valores e eles não estão ordenados, eles estão na ordem do identificador da venda, que é uma chave primária da tabela. Primeiro comando, o nolock. Para que serve o comando nolock? Quando a gente tem um sistema que está utilizando o SQL, existem muitas transações ocorrendo simultaneamente. Tem pessoas que estão cadastrando informações, tem pessoas que estão atualizando informações, excluindo e consultando. Quando a gente coloca o comando nolock aqui na frente da tabela, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando essa instrução de select, ou seja, de consulta, for executada no banco de dados, o comando nolock ele vai consultar as informações até o último registro que foi comitado. O que é o commit? O comitado. O commit é o seguinte, em sistemas, quando estão sendo realizadas diversas transações, existem abertura de transações e aí faz um determinado processamento e no final existe lá uma palavra commit, que é onde você vai efetivamente gravar aquela informação. Então o nolock é para quê? Para que a consulta ela não fique travada esperando as informações serem gravadas. Você está dizendo para o SQL fazer o seguinte, olha, me pega todas as informações que já foram comitadas, que já foram ali registradas a confirmação da gravação. O nolock ele serve para isso. O comando orderby a gente pode fazer para ordenar os valores. Nesse caso aqui a gente quer ordenar pela coluna valor total. Quando a gente executar, olha lá, que ele já ordenou na ordem decrescente de valores. E se a gente quiser ordenar na ordem crescente, por exemplo, da coluna valor total, basta a gente retirar o desk, que automaticamente ele vai sempre ordenar na ordem crescente. Olha lá, que a gente tem a ordem 7, 8 e 12. Ele ordenou na ordem crescente. E o comando desk é para quando a gente quer ordenar na ordem decrescente. Um outro comando que é super simples e muito útil é o comando count. Quando a gente quer contar quantas linhas a gente tem dentro da nossa tabela, quantos registros a gente tem dentro da nossa tabela, a gente simplesmente faz aqui um select, count, abre e fecha o parênteses com um asterisco dentro, from e o nome da tabela. E aí se a gente executar, ele vai dar pra gente aqui o retorno de quantos registros a gente tem na tabela. A gente pode também nomear essa contagem, por exemplo, a gente pode colocar aqui um alias, né, que é o s, quantidade, por exemplo, e executar de novo. Olha lá, aqui ele nomeia a coluna e conta a quantidade de registros que tem ali na nossa tabela. Existe também um outro comando muito útil, é o comando len. O comando len, quando a gente tem algum campo que é do tipo char ou do tipo varchar, que são strings, a gente consegue contar quantas letras, quantos caracteres existem dentro daquele campo. Por exemplo, a gente quer contar aqui a quantidade de caracteres que existe dentro de cada campo descrição. Dentro de cada registro ali que está no campo descrição. O que a gente vai fazer? Aqui eu estou utilizando a tabela produtos e aí a gente vai constar aqui a descrição, tá vendo? Normal a descrição, o valor e aqui eu vou colocar len, vou abrir parênteses, colocar aqui dentro o nome do campo que eu quero contar, a quantidade de caracteres, nesse caso é o campo descrição. Aí eu vou colocar aqui um apelido s, tamanho descrição, e aí eu vou colocar aqui from e o nome da tabela. Quando a gente executar isso daqui, então ele vai trazer pra gente a descrição, o que tem dentro do campo, o valor
E aqui, ó, a quantidade de caracteres de cada informação aqui dentro do campo, tá vendo? Então, refrigerante tem 12 caracteres, chocolate 9 caracteres e assim consecutivamente. Agora vamos falar do comando SNU. Só que antes da gente falar do comando SNU, se você ainda não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, passo a passo, na prática, e creio que isso pode te ajudar bastante. Então se inscreve aqui para você sempre ficar por dentro das novidades. E bora voltar aqui, vamos continuar então. O comando SNU, ele é utilizado para quê? Quando a gente está consultando uma informação no nosso banco de dados, e no banco de dados não tem a informação, tem um valor nulo, a gente consegue converter esse tipo de informação com o comando SNU. O que a gente faz? Olha lá, aqui eu vou trazer a informação primeiro sem o comando SNU, para vocês verem, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, valor total. Então, quando a gente lista isso e executa, se a gente não colocar o comando SNU, ele simplesmente vai trazer aqui a informação como null. Só que imagina que às vezes a gente está fazendo uma consulta para inserir dados em outra tabela que não permite valor nulo. Então a gente tem que tratar isso. Nesse caso a gente pode deixar em branco, ou o ideal aqui, como é um campo numérico, a gente deixa um valor zero. E como a gente faz isso? Com o comando SNU, simplesmente a gente vai colocar aqui a palavra escrita SNU, entre parênteses, o campo, tá vendo? Aqui é o nome do campo, vírgula, e o que a gente quer ali demonstrar, ou seja, a gente quer demonstrar o que tiver nulo com zero, ou seja, o que está nulo, esse campo aqui, o que está nulo, a gente vai exibir zero. Se a gente quisesse exibir um espaço em branco, simplesmente a gente colocaria assim, ó, um espaço em branco. Porém, quando o campo for numérico, o ideal é colocar valor zero, porque se você colocar um campo em branco, acaba sendo um caractere e pode dar um erro na hora de fazer o insert nos dados. Então, quando o campo for numérico, coloca zero, porque é o ideal sempre colocar zero. Você está tratando uma informação, um valor nulo, de valor, por exemplo, e não tem valor, você coloca o valor zero. Só para aquele campo não ficar nulo, não ficar em branco e não te dar problemas de inserir informações em outras tabelas. Olha lá, se a gente executar esse comando aqui agora, a gente vai ver que o que era nulo, ele já trouxe como zero. E como esse campo, valor total na tabela, ele é um tipo numérico decimal, com duas casas decimais, automaticamente, apesar da gente colocar um zero aqui, ele já assume o formato aqui do tipo da tabela, do campo da tabela. Um outro comando que eu quero mostrar para vocês é o comando top. Bem simples, quando a gente está fazendo uma análise e quer listar uns dados da tabela, vamos supor que a gente queira listar ali algumas informações só para a gente começar a analisar os campos daquela tabela. E a tabela tem milhões de registros. A gente não vai simplesmente vir colocar um select asterisco from o nome da tabela, que ele vai trazer milhões de registros. Vai consumir um recurso desnecessário do banco, vai demorar para te dar o retorno das informações. Então você coloca simplesmente comando top e a quantidade de registros que você quer trazer, por exemplo, top 5, top 3, top 10. Se a gente executar aqui, ó, eu vou constar essa tabela produtos. A gente tem aqui 8 produtos cadastrados, só que imagina se a gente tivesse 10 milhões. Imagina, o SQL ia ficar lá até listar os 10 milhões de registros. Só que se a gente quer fazer uma análise ali, ver os campos que tem na tabela, conhecer a tabela superficialmente, a gente vem aqui, ó, coloca, ó, por exemplo, o top 5. Ele só vai me listar os 5 primeiros itens ali da tabela. A gente tem também o comando cast. O comando cast faz o que? Ele converte valores. Então simplesmente a gente coloca aqui, ó, o cast. O nosso campo valor, ele é um valor numérico. Vamos supor que a gente queira converter isso para string, para varchar. A gente coloca cast. Dentro do parênteses o nome do campo, as, que aqui significa como ele vai converter, para varchar. Então se a gente executar isso, automaticamente ele já listou o campo, só que ele não listou como número, ele listou como caractere, como um campo varchar. E a gente pode usar o cast para converter de string para numérico, caso seja só números, para converter converter datas, converter números inteiros, números decimais e assim por diante. É um comando muito útil também no nosso dia a dia. O comando where, claro que não poderia faltar, é quando a gente quer listar itens de uma tabela e colocar condições. O where significa simplesmente onde. A palavra where significa onde. Então, o que a gente faz? A gente vai discriminar aqui uma condição para a gente consultar aqueles dados. Então, se a gente fizer na tabela de produtos somente um select, sem o where, ele vai mostrar para a gente todos os itens aqui. Agora, vamos supor que a gente queira listar somente os produtos que chamam chocolate. A gente vem aqui, coloca where
o nome do campo, que é aqui, ó, descrição, igual chocolate. E quando a gente executa o select, ele traz pra gente aqui, ó, só o campo que tem o valor ali, a informação chocolate. Então agora, para finalizar com chave de ouro, vamos falar do comando like, que é muito útil quando ele é utilizado com o comando where. Porque o like a gente simplesmente consegue consultar informações quando a gente não sabe a informação que está completa ali no campo. Por exemplo, se a gente listar aqui os nossos produtos, a gente vê que a gente tem diversos itens. Só que vamos supor que a gente tenha milhões de registros e a gente queira, por exemplo, listar ali produtos que tenham na informação a palavra BA, a sigla BA, que pode ser de banana, batata ou outro exemplo qualquer. Então, o que a gente faz? A gente coloca o where, o nome do campo aqui que a gente quer fazer o filtro, coloca o like e aí, entre aspas e entre o sinal aqui de porcentagem, a gente coloca a palavra BA. Quando a gente executa, ele vai trazer para a gente os registros que contêm essas duas letras aqui, ó, no caso BA de batata e BA de banana. Vamos supor que a gente queira consultar informações que a gente sabe que comece com um determinado caractere. O que a gente faz? Vamos supor que a gente fala assim, a gente sabe que começa com BAT. Então a gente vem aqui, ó, e tira o sinal de percentual do início e deixa só no final. Aí a gente está dizendo para o SQL o seguinte, olha, procure informações que no campo descrição, onde, né, com onde, no campo descrição, as informações comecem com BAT. Quando a gente listar, olha lá, batata, porque começa com BAT. Ao contrário, se a gente quisesse listar informações que no final terminam com determinados caracteres, por exemplo, chocolate, refrigerante, termina com TE. Se a gente colocar aqui, ó, agora a gente inverte, coloca esse sinal aqui de porcentagem no início e a gente está dizendo para ele que a gente quer que os dois últimos caracteres sejam TE. Se a gente listar aqui, olha lá, refrigerante, chocolate, tomate. Viu que legal? Então o comando like também ele é muito utilizado no nosso dia a dia e muito útil. Eu vou deixar esses vídeos aqui para vocês como indicação, que vão te ajudar como começar do zero no SQL. São bem bacanas, tudo passo a passo, vale a pena dar uma olhada. E esse script com esses comandos eu vou também deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.